Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre a infração de trânsito de bloquear a via. E aí, quem nunca passou por isso, né? Aquele carro parado no meio do caminho, atrapalhando todo mundo, um verdadeiro caos. Pois é, essa cena que a gente vê direto por aí pode ser uma infração de trânsito das bem sérias. Hoje a gente vai destrinchar isso para entender direitinho quando é que isso acontece e por quê. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender de verdade o que a legislação fala sobre bloquear a via, a gente tem que ir na fonte, né? Na fonte oficial. Assim a gente acaba com qualquer eu acho que. E a nossa fonte, olha só, é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o famoso MBFT. É esse o documento que guia o trabalho dos agentes de trânsito no Brasil inteiro. Ou seja, a informação que a gente vai ver aqui é oficial, sem rodeios, direto de quem entende do assunto. Beleza. Oficialmente, o código dessa infração é o 73740 e ela está lá no artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro. A descrição parece bem simples, né? Bloquear a via com o veículo. Mas o pulo do gato está nos detalhes, e são esses detalhes que fazem toda a diferença. Mas por que é tão crucial a gente entender esses detalhes todos? Simples, porque a coisa é séria. As consequências, olha, não são brincadeira não. Bora ver o que está em jogo quando alguém comete essa infração. Pois é, as consequências são pesadas. Para começar, a gravidade dela é gravíssima. Isso já acende aquele sinal de alerta, né? É o nível mais alto de infração que existe no nosso código, reservado para aquelas atitudes que colocam todo mundo em risco ou causam um baita transtorno no trânsito. E por ser gravíssima, já sabe, né? São 7 pontos na CNH. 7. Para ter uma noção do estrago, dependendo de como está a sua pontuação, só essa infração já pode te deixar bem perto de uma suspensão do direito de dirigir. Claro, junto com os pontos vem o quê? A multa! E como já era de se esperar de uma infração gravíssima, o valor dói no bolso. É uma daquelas multas bem salgadas que a gente sente de verdade. E pensa que acabou? Que nada! Ainda tem a medida administrativa, que nesse caso é a remoção do veículo. É isso mesmo, além da multa e dos pontos, o carro vai de guincho para o pátio. E aí já viu, né? Mais dor de cabeça, mais gasto e mais burocracia para resolver. Certo, já entendemos que a brincadeira é cara. Mas então, quando, na prática, o agente de trânsito vai olhar uma situação e dizer opa, isso aqui é um artigo 253. Vamos ver os exemplos que o próprio manual dá. Olha só, o manual é bem direto. Sabe aquele carro estacionado que fecha a rua inteira? Ou então uma operação de carga e descarga que simplesmente bloqueia uma faixa de rolamento? Pois é, também vale para aquele carro largado de qualquer jeito no meio da pista, atravessado. O que todas essas situações têm em comum? O bloqueio da passagem. Certo. Agora, atenção aqui porque essa é talvez a parte mais importante, onde a maioria das pessoas se confunde. A gente vai ver agora quando essa multa não deve ser aplicada, porque existem muitas situações que parecem, mas não são, e se encaixam em outros artigos da lei. Por exemplo, se a via está bloqueada por causa de um acidente ou porque o carro quebrou, deu uma pane, não é essa infração. Se acabou a gasolina, também não. A pane seca, inclusive, tem uma multa específica para ela, que é a do artigo 180. O mesmo vale para uma ambulância em serviço ou um caminhão de obras com autorização. São exceções cruciais que o agente tem que levar em conta. É aqui que a gente vê como a lei de trânsito é cheia dos detalhes, né? Parou no cruzamento só para alguém descer? Isso não é bloquear a via. É outra infração, lá do artigo 182. Estacionou num lugar proibido, mesmo que esteja atrapalhando o fluxo, é artigo 181. E se alguém usar o carro para fechar a rua num protesto, com intenção de manifestação? Aí já muda tudo de novo, vai para o artigo 253A, percebe? Cada situação tem seu enquadramento correto. Então, depois de a gente ver o que é e o que não é essa infração, vamos chegar no ponto central, no detalhe que é a verdadeira chave para definir essa infração e que separa ela de todas as outras. E a resposta está aqui, ó, direto do texto do manual. A infração do artigo 253 acontece por mera voluntariedade do infrator. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa bloqueou a via porque quis, de livre e espontânea vontade, mas, e aqui está o segredo, sem a intenção de fazer um protesto ou de organizar uma baderna. É o ato de simplesmente largar o carro ali, trancando tudo, sem ter motivo de força maior, como um pneu furado, por exemplo. É bem diferente do 253A, que é quando a pessoa fecha a rua de propósito para protestar. Então, vamos resumir para não ter mais dúvida. A regra de ouro é simples. Nunca,
Mas nunca mesmo pare ou estacione o carro de um jeito que bloqueie totalmente o trânsito. Se acontecer uma emergência, sei lá, o carro morreu, a primeira coisa é sinalizar. Triângulo, pisca-alerta e tentar tirar o carro dali se for seguro. E o ponto final para guardar na memória. A chave para essa infração é o ato voluntário, o fazer porque quis, sem ter uma desculpa plausível. É isso aí. Entender as regras é o primeiro passo para um trânsito mais seguro e justo para todos. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.